mil, os trabalhadores, os voluntários, está todo mundo numa mobilização geral de panfletagem e viagens e divulgando o nosso fórum pelo estado afora, né? E através da internet, pelo Brasil e pelo mundo. Então, estamos na nossa 3ª edição do fórum, né? E aí, o que vai ter esse ano? Na sexta-feira à tarde, a gente já vai ter uma feira do livro. Então, quem é daqui, ou às vezes as pessoas que vão chegar mais cedo aí, né, que vem de fora, que vem com algum voo que chega mais cedo. Então, a partir das 14 horas, a gente já vai estar lá na nossa sala de livro, com mais de 1.000 títulos esse ano disponíveis para vocês, de várias editoras, de vários autores, além dos nossos palestrantes. Vai ter muita coisa na área espírita, né? A partir das 14 horas na sexta-feira já. Então, se vocês quiserem se antecipar para ir escolherem alguns títulos especiais, que não devem ter muitos, né? E aí também, de repente, vocês evitam filas que acontecem nos intervalos das palestras, que há a compra dos livros, né? Já vai evitar tudo isso. Então, sexta tarde, a gente já está lá com a nossa feira do livro, disponível já. E no sábado, a gente vai ter um café com autógrafos. Tudo incluído já no valor do ingresso de vocês, né? Que vocês sabem que vocês podem comprar o ingresso por dia, podem fechar o pacote, podem comprar só a peça teatral. A gente tem várias opções, né? O pessoal aí da internet, o pessoal que está aqui. Nós temos a nossa banca ali fora, que as meninas explicam direitinho para vocês. Parcelamos, né, pelo cartão, temos várias opções. E hoje eu vou falar para vocês, nesse café com autógrafos é a partir das 17h30 no sábado, tá? Então, vocês vão ter mais tempo para ficar com os palestrantes. Vai ter um showzinho ali com o Nando, que vai estar tocando um violão, vai ter um cafezinho, né, algumas guloseimas, e eles vão estar lá à disposição para ter esse contato, um pouquinho mais de tempo com vocês que estão lá, que às vezes é muito curtinho, né, os tempos, os intervalos, que vocês não conseguem tietar todos os palestrantes aí. E hoje eu vou falar sobre quem? Hoje a gente vai falar sobre o Renato Prieto. Quem é o Renato Prieto? Vocês lembram quem é ele? Nós estamos a cada dia falando de alguém, né, que vai vir aí para o nosso Fore Blue, do filme André Luiz, né? Por que a gente vai falar sobre ele? Exaltando aí que na sexta-feira à noite vai ser a grande abertura do fórum, e pela primeira vez a gente vai ter uma peça teatral no nosso fórum, né? Então, o Renato Prieto, ele é ator e diretor. Em 25 anos de trabalho, ele já foi visto por mais de 6 milhões de espectadores. Protagonizou o filme Nosso Lar, que levou mais de 4 milhões de pessoas aos cinemas em 2010. Quem assistiu Nosso Lar aqui? Ah, quase todo mundo, né? E aí, uma notícia legal, que a nossa publicitária aqui, que está aí agitando nossa fanpage, o nosso site, nos passou aí, é que já está sendo produzido o Nosso Lar 2. E, pelo que ela me passou, parece que ele vai ser novamente o protagonista. E que o título é Nosso Lar 2, Os Mensageiros, porque é a continuação, né, da série do André Luiz. Quem já leu ali a série toda sabe, né, que são quantos livros? Pode ser que eu estou enganada, mas são 16, se alguém me corrigir, 16 ou 17. Depois eu vejo lá fora e passo para vocês, na contracapa. Mas é uma série, né? E aí esse é para ser Nosso Lar, Os Mensageiros, que seria o segundo livro da série. E ele vai estar aqui, gente. Não percam essa oportunidade de assistir. Eu tenho certeza que vai ser uma peça maravilhosa. Muito legal mesmo. Então, vamos aí prestigiar, né? Então, assim, para quem não me conhece, eu sou a Kátia Nats. Temos a outra Kátia também aqui da casa, né? Quem vai fazer a palestra hoje vai ser o Alexandre, com um tema muito interessante, muito legal. Não porque é a nossa casa, mas os nossos temas, eu acho que são sempre temas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? Desafios da vida em família. Ninguém tem, né? Toda família é perfeita, tudo, né? 100%. E quem vai fazer a leitura hoje é a Estela. Desculpa, Estela, fugiu.
Então vamos nos concentrar agora para a oração. Aproveitando essa oportunidade para relaxar, depois de um dia de trabalho, que seja no nosso lar, que seja na nossa empresa, esvaziar a nossa mente, para que assim consigamos nos conectar com os nossos anjos da guarda, com os nossos espíritos protetores, com os nossos espíritos familiares, que aqui vêm nos amparar, nos fortalecer a cada dia, para que nos mantenhamos fortes, perseverantes no caminho, Senhor. Muito obrigada por aqui chegar. Que os meus ouvidos, não só os do corpo físico, mas os da alma, possam captar o que precisamos ouvir. Que possamos sair daqui hoje melhores do que ontem e que amanhã possamos ser melhores do que hoje. Que o Alexandre possa estar intuído por toda a espiritualidade amiga dessa casa. Que a leitura da Estela possa ser esclarecedora, Senhor. Em Teu nome, em nome de toda a espiritualidade amiga aqui presente, damos por início mais essa palestra doutrinária. Que assim seja. Parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais. O corpo gera o corpo, porém o espírito não é gerado pelo espírito, porque já existia antes da gestação do corpo. Não foram os pais que geraram o espírito de seu filho. Eles apenas forneceram-lhe um corpo carnal. Além disso, devem ajudá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral, para fazê-lo progredir. Boa noite. Boa noite aos internautas que estão nos assistindo aqui. Se sintam-se bem-vindos aqui à nossa casa. E a palestra de hoje, né, é um desafio. Porque falar de desafios da vida em família são tantos, são muitos, que eu vou tentar aqui, né? Não vai ser impossível enumerá-los, porque senão a gente ficaríamos aqui até amanhã e olhe lá, né? Mas pelo menos fazer uma abordagem de algumas coisas que a gente encontra no nosso dia a dia. Nós temos, na doutrina espírita, uma clara compreensão sobre a questão da reencarnação. Né? E junto com a questão da reencarnação, vem a questão, por que estamos aqui? Afinal de contas, né, para que viemos novamente aqui à Terra? E a pergunta muitas vezes que vem é, por que estou nesta família? Por que nesta família? Por que não em outra? Né? Mas a questão da reencarnação muitas vezes nos coloca em situações de aprendizado. A gente pode não compreender no momento quais são as necessidades que nos coloca, muitas vezes, numa determinada família. Mas a gente, com certeza, ao findar a nossa passagem por aqui, quando a gente volta novamente para a pátria espiritual, a gente vai, aos poucos, né, alguns mais, outros menos, uma clareza sobre o porquê de certos desafios, porque naquela minha família, ou na família que eu constituí depois, eu tive determinados problemas e por que eu passei por isso. Hoje eu vou passar alguns slides para vocês. Eu escolhi, para não colocar foto de pessoas, eu escolhi tudo animais, né? Para poder ficar menos comprometedor, para se alguém reclamar, né? Bom, mãe, pai e irmãos. Né? Vou começar com a família onde a gente nasceu. Antigamente, geralmente, era mãe, pai e 10 irmãos. Né? 11 irmãos, 12 irmãos. Né? Hoje, a família ela já se tornou
pai, mãe, um filho, 2, né? Mas, enfim, todos nós aqui já estivemos inseridos numa família. E essa família, como todas as outras, sempre teve os altos e baixos. Probleminhas aqui, probleminhas ali. Eu não estou falando de problemas financeiros. Estou falando da questão de problemas, às vezes, de convivência. E muitas vezes a gente se pergunta, puxa, mas parece que assim que eu não faço parte dessa família. Eu estou me sentindo um ser estranho nessa família, né? E você vê, parece que os outros irmãos, todos parecem que se dão bem, entre aspas, né? E você parece que fica meio deslocado. Ou você, ao contrário, você percebe que um ou outro irmão parece que meio arredio, ele parece não querer se enturmar com as pessoas da família. Mas são, muitas vezes, coisas, probleminhas, que a gente traz de uma outra vida. Isso não é uma regra, mas é possível. Principalmente quando o irmão, o seu irmão, a sua irmã, em relação ao pai, em relação à mãe, tem uma questão de distanciamento, parece assim uma antipatia gratuita, ou até mesmo uma questão de rancor, de mágoa. E as pessoas, puxa, como é que você pode tratar a mãe desse jeito? Por que você não gosta dela? Aí os outros irmãos muitas vezes ficam perguntando, e nem a pessoa, muitas vezes, não sabe responder. O porquê que ela sente esse tipo de sentimento. Porque chega a ser até um tabu, né? Todo mundo fala amar o pai, amar a mãe, mas de repente a pessoa se pega tendo um certo conflito de sentimentos. E não deve ser fácil. Com o irmão, aí geralmente a coisa parece que fica daí no bate-boca, né? Já que é irmão mesmo, né? Aí já a questão de estamos por igual aqui, né? Aí muitas vezes irmãos que não podem nem se enxergar um na frente do outro. Às vezes 10 irmãos, tem 2 que não podem se ver. Mas um se dá bem com todos, o outro a mesma coisa. Mas quando se juntam os 2, parece que tem um atrito. E esse atrito ele pode sim ser causado por algum problema, algum comprometimento que nós tivemos no passado. Nós não podemos lembrar, mas a família, segundo a visão espírita, ela é a nossa primeira experiência aqui na Terra em relação a conflitos ou não com as pessoas. A gente nasce no núcleo familiar e ali é nosso primeiro contato. Depois nós vamos para a escola, depois a gente cresce, tem os amigos, namora, vai para a escola, vai para o trabalho, etc. Mas ali na família é o primeiro contato. E ali, principalmente ali, muitas vezes está a oportunidade de a gente resgatar alguma coisa em relação a irmãos, ou pai ou mãe. A gente, muitas vezes, pode se perguntar, mas como é que eu vou resgatar algo que eu não sei, eu não lembro? Mas a gente pode não lembrar agora. Mas após a nossa passagem aqui pela Terra, a gente vai lembrar. Muitas vezes, essa desavença, ela vem, né, à tona, e os irmãos conseguem resolver. Um consegue segurar um pouco mais o orgulho, o outro consegue trabalhar com a questão da mágoa, mas eles conseguem. Ou até mesmo em relação ao pai e à mãe. Né? Muitas vezes só vai poder, digamos, desvelar tudo o que sentia em pratos limpos, conversar melhor, às vezes quando o pai e a mãe já estão idosos, que aí o filho desabafa, ou a filha desabafa, em relação ao que passou, o que ela imaginou, o que ela pensava um deles, e aí consegue-se ter uma integração, uma harmonia, digamos, colocamos as coisas em pratos limpos. Algumas vezes a gente vê que não. Por isso que a gente deve ter muito cuidado ao julgar as pessoas que muitas vezes têm algum conflito familiar. Porque às vezes a gente vê, principalmente nos noticiários, né, o filho que mata o pai, que mata a mãe, ou o pai que mata o filho, enfim.
e a gente muitas vezes, já sai julgando, apedrejando, condenando a pessoa. Claro, o que ela fez, né, não é correto, não matarás. Mas a gente não sabe o que se passa por trás. A gente não sabe, a gente não tem ideia, muitas vezes, da teia de conflitos, de mágoas que tem por trás, que vem de uma outra vida. E aquele momento ali, daquela família, foi um momento que Papai do Céu deu a oportunidade de a gente dissipar qualquer tipo de mágoa, raiva e ódio. Mas muitas vezes a gente não consegue. A gente se deixa levar pelo orgulho, a gente se deixa levar pela intolerância, a gente se deixa levar pela mágoa, e aí a gente acaba, em vez de tentar consertar, resolver, a gente coloca mais lenha na fogueira. E aí, os conflitos, muitas vezes, duram por toda a vida carnal. Às vezes tem irmãos que não se falam e nem vão falar, porque a questão, às vezes, é muito orgulho. Ah, mas o meu irmão está errado. A gente sempre está com a razão. Ele também está com a razão dele. Agora, quem está certo ou não, eu não sei. Isso quem decide não sou eu. Não somos nós. Isso é a justiça divina, a sua consciência, que quando a gente desencarna, é que vai nos confrontar realmente quem estava realmente. Eu acredito que muitas vezes, acontece que os dois estavam com algum problema. Muitas vezes os dois não cederam. E aí a gente chega num impasse, que é por questão de orgulho. O orgulho, algo que ainda está muito presente aqui no nosso planeta Terra, que é um planeta de provas e expiação. Claro que se a gente for aqui enumerar casos e casos de família, nossa, se eu pegar vocês, um de cada aqui, inclusive nós vamos ter N exemplos. Alguns não tão graves, outros mais ou menos, outros bem graves, às vezes nem gosta de falar, mas enfim, a gente tem que tentar resolver da melhor forma possível. Principalmente quem está numa família que tem irmãos, que ainda é solteiro, né, solteira, que ainda está crescendo ainda, a gente tem que tentar resolver. Tentar pelo menos deixar a coisa harmoniosa e pacífica, sem conflitos. A gente não precisa sair um indo para a casa do outro, às vezes quando o antagonismo é grande, mas pelo menos eu posso me deitar sem desejar nada de mal a ele ou a ela. Seja meus irmãos, seja meu pai ou minha mãe. Pai e mãe a gente respeita, mesmo muitas vezes quando a gente não tem uma simpatia, digamos assim, por eles. Mas é nosso dever respeitá-los, porque, né, nos mandamentos diz respeitar pai e mãe. Então vamos cumprir. Mas não basta só dizer eu respeito, mas tem que se valer a palavra respeito em relação ao pai e à mãe. É uma forma da gente trabalhar a questão de família. Aí a gente vai crescendo, a gente se torna adolescente, cheio, né, das razões, né? Quem já não foi adolescente aqui, né? A gente sempre acha que está certo. Eu sempre me achava que estava certo, né? Então a gente acaba, muitas vezes, criando conflitos desnecessários, porque a gente não escuta o pai, não escuta a mãe, às vezes não escuta o irmão mais velho ou a irmã mais velha, porque ele é chato, ela é chata, o pai também é chato, a mãe também é chata, aí eu não quero ouvir, não vou ouvir porque eu gosto dessa forma e por aí vai. E aí a gente consegue, né, criar muitas vezes uma tempestade num copo d'água. Não precisava, mas a gente cria. Mas estamos aí, né, aprendendo num planeta ainda que tem uma energia, muitas vezes, de intolerância, uma energia, às vezes, pesada, negativa, né? E que a gente se deixa absorver. Não que o planeta Terra seja todo negativo. Não. Existem energias muito boas aqui. Graças a Deus. Existe gente muito boa trabalhando no bem para fazer isso aqui, né? Seja, pelo menos, um planeta mais confortável nessas provas de expiação que nós estamos passando. Claro que a espiritualidade está junto com a gente. Então a gente acaba saindo adolescente e vamos para a fase adulta. Aí na fase adulta, a gente
né? Aí a gente encontra ele ou ela, né? O casal. A gente vai formar um casal. A gente já sai daquele núcleo onde nós nascemos de família, com seus conflitos, com as suas harmonias, com as suas dificuldades ou não. A gente sai e vai em busca do quê? De um parceiro, de uma parceira. Aí a gente pega, acaba se casando. Aí, claro, muitas vezes a gente vai, se casa, e a gente esquece que eu me casando, eu estarei formando uma família. E com a família, muitas vezes, eu posso trazer coisas da outra na qual eu vim. E muitas vezes eu quero impor certas coisas, e aí começa o conflito. Primeira coisa, a questão do relacionamento. Eu tenho a minha esposa, ou eu tenho o meu esposo. Eu tenho que pensar, eu vou conviver com ele ou com ela, como é que eu quero formar essa família? Na base do diálogo, da compreensão? Claro que dificuldades nós vamos ter, tá? Isso nós não temos como escapar. Algumas dificuldades, algumas desavenças, alguns conflitos nós vamos ter. Porque a gente ainda não está num planeta totalmente harmonioso. Nós vamos ter. Mas eu posso construir essa minha família na base do respeito e na base da conversa. Quantos casais, muitas vezes, estão juntos há mais de 20, 30 anos e não se conhecem? Não se conhecem. Por quê? Porque nunca colocaram as coisas, como se diz, em pratos limpos. Muitas vezes não colocaram as suas mágoas, os seus ressentimentos, ou as suas incomodações para com o outro, porque às vezes falta diálogo. E isso acaba, muitas vezes, atrapalhando uma união que era para ser até o fim da vida terrena, vida corporal. Às vezes, acabam se separando temporariamente, para mais tarde ter que reencontrar novamente. Por quê? Porque alguém não teve ali paciência, tolerância, alguém ali não soube construir a relação em alicerces firmes, construíram um relacionamento em cima de um banco de areia, na primeira enxurrada que der, vai levar a casa, vai levar o relacionamento embora, e acaba muitas vezes indo por caminhos tortuosos. Relações extraconjugais, o álcool, a droga, a intolerância dentro de casa. O que era para ser um porto seguro e descanso, muitas vezes acaba se tornando um verdadeiro inferno. Né? Claro que não existe um casal que não tenha uma discussão. Não existe um casal que não tenha alguma desavença. Mas isso tem que tentar ficar no campo das ideias, a discussão tem que ficar no campo das ideias e não partir para uma agressão física ou até uma agressão moral. A gente tem que ter um cuidado. E assim a gente vai construindo. Porque às vezes a pessoa está cansada, estressada, às vezes a pessoa está com N problemas no serviço e acaba trazendo para dentro de casa. A gente faz isso. Sem querer a gente faz. A gente às vezes não se percebe, mas tem momentos que a gente, eu não devia estar trazendo isso para dentro da minha casa. Aí dá um choque. Aí a coisa tem que tentar se resolver ali, aí volta novamente a paz. E a melhor forma é o diálogo. Às vezes é bom deixar a pessoa ali, quieta. A hora que ela se acalma, ela volta a falar. Pede desculpas. Puxa, eu errei e tal. Ou então, vamos tentar não fazer isso de volta. E assim o casal vai construindo. Só que nem sempre a gente sabe que é assim. E principalmente, quando vem os nossos filhos,
Bonito, né? Quando vem a prole, quando vem os filhos, aí muitas vezes, né, parece que o problema, o desafio cresce mais ainda. Por quê? Não pense que eu, casado com ela, ou ela casado com ele, não tenha desafio. Tem desafio. Já é um desafio, porque são duas pessoas diferentes que pensam, que às vezes parecido, igual ninguém pensa igual, a gente pensa parecido, às vezes a gente tem algumas comunhões de ideia, algumas vezes não, que tenta construir um relacionamento e uma família. E aí quando vem os filhos, e muitas vezes aí o desafio ele dobra. Claro, no livro dos Espíritos ali já disse, bem claro, a espiritualidade já nos informa que cabe a nós pais a responsabilidade de educar, de direcionar os nossos filhos num caminho bom. Cabe a nós cuidarmos dos nossos filhos, orientarmos nossos filhos e, inclusive, se nós nos abstermos do compromisso com eles, nós vamos também ser considerados culpados quando chegarmos ao mundo espiritual. A nossa própria consciência vai nos cobrar isso quando nós estivermos no mundo dos espíritos, no nosso mundo, a pátria espiritual. E a gente tem uma responsabilidade muito séria. Muito séria, por quê? Porque o dia do amanhã, esse mundo de regeneração que a gente tanto aguarda, que tanto espera, que a gente ouve falar muitas vezes e lê em alguns livros, ele não vai acontecer da forma como a gente imagina se nós continuarmos a construir o relacionamento familiar em cima de um banco de areia. Na primeira dificuldade já vem o berreiro, já vem a estupidez, já vem a agressão verbal, a agressão muitas vezes física, e aí vem daí seguido dos escapes. Muitas vezes o pai não sabe como lidar com os desafios da vida em família, com os filhos, acaba indo para o caminho, infelizmente, do álcool ou da droga. A mãe acaba às vezes tomando remédio. Muitas vezes não é necessário, mas é um cano de escape. Ou ele ou ela acaba indo para um relacionamento extraconjugal. Porque eu quero escapar daquilo. Eu não quero. Eu quero ter o prazer de rir, de me sentir mais tranquilo, mais tranquila. Mas isso é uma ilusão. Quando eu não aceito o desafio que eu tenho com a minha família e uso esses escapes, eu só estou plantando espinhos que mais tarde vão crescer e eu vou ter que passar por cima deles, ainda descalço ainda. Aí depois vai querer reclamar que foi ela, que foi meus filhos, que foi Deus, que foi meu irmão, que foi a minha mãe, que foi meu pai. Eles podem até ter uma parcela de culpa, mas nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós temos o nosso livre-arbítrio para não nos deixarmos ir para esses caminhos, para não nos afundarmos mais. Porque nós não estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui para aprender. O sofrimento vai, muitas vezes, de encontro os nossos medos de bater o desafio de frente. Claro que, falando assim, parece fácil, né? É como eu falei, cada família é uma família. Cada família é uma dificuldade. Mas a gente tem que ter fé, persistência e coragem. Jamais Deus daria uma cruz mais pesada do que a gente possa carregar. Deus não faria e não faz isso. Isso é uma questão de lógica. Porque senão a gente estaria aqui fadado a um destino e eu cruzaria meu braço porque eu não vou conseguir. A cruz é mais pesada, então fazer o quê? Não, pelo contrário. A cruz é consequência do que nós plantamos numa vida passada, muitas vezes. Por isso que a gente sempre diz, vamos trabalhar, vamos caprichar aqui nessa, para que na próxima a gente tenha uma vida melhor.
Porque a gente só vai colher o que a gente faz, não tem como. Por isso que a gente tenta estabelecer uma vida familiar, às vezes na base do diálogo, na conversa. Eu acho que é a melhor forma. Não tem como dizer o que fazer, porque cada família é diferente uma da outra. Se constitui muitas vezes de culturas diferentes, de visões de mundos diferentes. Mas eu acho que o diálogo serve para todas, indiferente de que país e de que cultura você venha. Mas o diálogo é um caminho, e ainda mais com os filhos. Eu tenho alunos, eu sou professor, e eu muitas vezes escuto, já escutei, há 5, 10 anos atrás, às vezes falar assim, puxa, eu queria que meu pai conversasse mais comigo. Ou eu queria que a minha mãe conversasse comigo. Tá, mas o que é? A tua mãe trabalha muito? Não, às vezes ele vai lá, fica vendo futebol. Aí quando eu vou conversar, ele não quer conversar, ele quer assistir futebol, ou quer assistir novela. Aí não conversa. Quando eu digo, claro que a gente tem um momento que a gente quer assistir um filme, quer assistir um joguinho de futebol, quer uma novela, não é que não possa. Mas quando eu me isolo e procuro uma fuga, às vezes até a televisão, tá, gente? Serve como fuga, e eu esqueço os filhos, esqueço a minha esposa ou o meu esposo, eu estou tentando me isentar de uma responsabilidade que ali no Livro dos Espíritos deixa muito bem claro. Você é responsável pela sua família também. Não é só a mãe. Muitas vezes os homens falam, mas ela que é isso, ela que educa errado. Mas e você, está fazendo o quê? Que não tem um diálogo com ela ou com ele. Que não conversa e coloque o menino ou a menina ou os filhos num caminho, pelo menos, menos torturoso. Hoje, muitas vezes a gente vê os nossos adolescentes, as nossas crianças, totalmente donas do lar, assumindo o papel de pai e mãe. E aí? Óbvio, o que vai nascer disso? Como eu não tenho parâmetros, não tenho nada que me diga que não, que é errado, eu vou adiante. E aí, esse ir adiante acaba me levando por estradas bem tenebrosas. Tem filhos que mandam dentro de casa. Manda no pai, manda na mãe. Por quê? Porque não tem limite. Mas quem não colocou limite? A escola não vai colocar. A escola se ensina. Educa é com os pais. Educação é com os pais. É o pai e a mãe que tem que se sentar. Olha, é o seguinte, nós temos um problema. Um baita de um problemão. Com o Zezinho. Nós temos que resolver isso com ele. E muitas vezes, os nossos filhos vêm com tendências que é lá de outra vida. Se nós, pais, não cortarmos o mal pela raiz, quando chegar com 15, 16 anos, vai ser cada vez mais difícil. Vai ser difícil. Enquanto é criança, 3, 2, 1, 5, 6 anos, é mais fácil de a gente cortar e direcionar aquilo que a gente está considerando como problema. Esse é um desafio que nós temos. Nós temos que ter um olhar, e se vocês lerem no Livro dos Espíritos, e lerem até no Evangelho segundo o Espiritismo, está ali. Tem alguns espíritos que dizem isso muito bem claro. A gente tem um olhar clínico para esses problemas. Tem vezes que a menina aparece, ou o menino aparece com um problema. Mas eu não percebi. Claro, pode acontecer, pode. Mas, muitas vezes, por quê? Porque eu não olho. Eu jogo o meu filho, a minha filha na frente do desenho, porque pelo menos não me incomoda. Mas, meu Deus, gente, e a responsabilidade que nós temos perante eles, perante a justiça divina, nós temos que fazer alguma coisa. Não sabemos o como, a gente pode pedir ajuda. Faça uma conversa fraterna, eu posso conversar com algum psicólogo, eu posso conversar com algum amigo, eu posso conversar com alguma amiga que me oriente, que me esclareça como é que eu posso lidar com certos problemas que eu tenho com meus filhos.
Só que muitas vezes a gente esbarra na questão do orgulho. A minha família é perfeita. A minha família não tem problema. Aí, onde mora o perigo. Todos nós temos. Quem é perfeito aqui? Levanta a mão. Eu não sou. Senão eu não estaria nem aqui. Eu estaria em outro planeta. Não estaria aqui nessa escola aqui. Nós não somos perfeitos. Mas por isso que nós estamos aqui. Porque faz parte também do desafio da vida saber pedir ajuda. Saber conversar e dizer assim, olha, eu estou com um problema com a minha filha, eu preciso resolver. Tu tens como me ajudar? Porque às vezes a pessoa, ela não vai te dar uma receita, dizer assim, olha, segue aqui, que teu filho vai deixar de ser assim. Não. Mas às vezes ela tem experiência também parecida, que pode dar ideias. E aí você vai construindo a sua vida familiar da melhor forma possível. É difícil? Volto a repetir. Não é fácil. Se eu estivesse dizendo que não era, eu estaria mentindo, eu estaria sendo mentiroso. Não é fácil. Mas a gente tem que ir. A gente tem que... É como uma prova. Puxa, está tão difícil essa prova aqui de matemática, mas eu tenho que estudar. É difícil? Mas eu tenho que estudar. Eu tenho que tentar chegar próximo de uma nota razoavelmente boa. Assim a gente, na vida familiar. E a gente tem que ir conquistando, tá? Conquistando os desafios, vencendo os desafios. Ok, estamos agora na questão familiar. Marido, mulher e filhos, né? Opa. Os parentes, né? Os parentes é bom, né? Os parentes é uma coisa... Onde é que eu boto aqui para... Em cima? Opa, aqui. Aqui, né? Isso. Foi? Foi. Os parentes. Bom, eu não podia deixar de falar dos parentes, né? Os parentes, quando é um desafio também, não deixa de ser um desafio em vida e família. E a gente, assim, a gente tem os parentes, que aí são tios, tias, primos, né? E muitas vezes a gente tem uma convivência pacífica, boa, até harmoniosa com os nossos parentes. Né? Eles também fazem parte, muitas vezes, desse aprendizado junto com a gente. Em algum momento, a gente tem uma vida em comum, às vezes, com nossos primos ou com nossos tios. Claro que cada um deles tem seu núcleo familiar, que tem as suas questões para resolver, que tem as suas questões para que elas, né, possam ser resolvidas. Mas a questão, muitas vezes, que eu quero aqui falar, que às vezes a gente acaba se deixando levar por certas mágoas em relação aos parentes, ou alguma desavença, porque o primo, porque a tia, o tio, muitas vezes, né, às vezes querem ajudar, acabam atrapalhando, mas a gente tem que ter uma compreensão que não é por ser apenas parente, porque eu posso ter parente entre aspas, mas a questão depois, no final ali eu vou completar, a questão às vezes de família não é questão nem de sangue, mas muitas vezes é aquele que está ali presente no seu dia a dia, que pode ser aquela pessoa que você precisa para te ajudar na questão do filho, do marido, da esposa, ou pode, muitas vezes, ser aquela pessoa que pode atrapalhar bastante. Por isso que a gente tem que ter um certo cuidado, muitas vezes, e também não é sair julgando, né, a torta direito, como se diz, mas a gente tem que saber separar o joio do trigo. Às vezes a gente tem um parente, puxa, né, a minha tia, mas a minha tia está atrapalhando. Ela está fazendo com que o meu marido, às vezes, acaba se irritando comigo e acaba brigando comigo. Aí a titia, tudo bem, respeito com a tia, mas calma lá, tem limite.
daqui você não passa. Por quê? Porque eu tenho que resolver as minhas coisas, os meus desafios da minha família. Ela é família, porque é irmã da minha mãe, irmã do meu pai, mas ela tem a família dela. Ela tem um núcleo familiar dela que deve ter ali os seus porquês. Mas ela não pode chegar a se intrometer. Eu conheço alguns casos de famílias que acabou por causa de uma intromissão e entraram em conflito. Aí, tá, mas por que você não falou com a pessoa, né? Ah, mas é tio, não, mas é tia. Não, mas é que não, mas tudo bem, a gente deve respeitar também os parentes, como a gente respeita os nossos pais, mas tudo tem limite. A gente tem que ter o cuidado. E esses parentes, entre aspas, também vai para os amigos e amigas. Certas coisas têm que ser resolvidas no âmbito familiar. Outras não. A gente pode, né, quando necessário ou quando oportuno, a gente pode abrir. Mas tem certas coisas que a gente tem que resolver. Como? Pelo diálogo, novamente. E aí a gente tem que resolver ali. Eu não posso, né, colocar outras pessoas, porque às vezes as pessoas estão mais em conflito, às vezes mais perturbadas energicamente do que eu. E eu acabo colocando, e aí dá uma salada ali de energias negativas. E a coisa não vai se resolver, vai piorar. Eu tenho que ter um cuidado com isso. Por isso que a gente tem que ter um cuidado com quem que a gente vai pedir ajuda. Como eu vou poder saber disso? Analisando friamente, analisando racionalmente com quem eu posso estar conversando. Tem coisas que não cabem respeito à minha família, primos, tios e tias e etc. Tal. Não cabe. Eu não preciso estar aí contando. Eu resolvi, para que eu vou botar agora, colocar, não, mas é que eu tive um conflito ali, sabe, tia? Tive um conflito com a minha esposa e tal, não sei o quê. Não preciso contar. Porque, muitas vezes, a pessoa que escuta nem sempre é aquela que vai te ajudar. Ela vai transformar, muitas vezes, aquilo em fofoca. E é uma coisa que a gente tem um grande problema. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Os parentes, eu botei esses cachorrinhos tudo aqui, comendo tudo junto, porque eu lembrei da questão de família, quando a gente faz reunião em casamento, aquela coisa gostosa, né? Em família, e aquela coisa, a gente tá junto com tio, tia. A gente tem uns momentos agradáveis em família. Eu lembro da minha época de infância, era muito bom. Aí isso é válido. É ok. E aí, aqui, os espíritos reúnem-se e formam famílias, induzidos pela identidade de progresso moral, semelhança de gostos e de afeições. Né? O Santo Agostinho, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. A nossa família, se nós formos pegar pela essa questão aqui, ela sai da questão de sangue, parentesco, por uma questão de afinidade. A minha família se torna universal. Os espíritos evoluídos, a família deles todos são a família dele. Ele não tem mais aquela coisa de irmão, de irmã. Não que ele esqueceu, que agora não está dando bola, não é isso. É que o amor dele, a questão do amor ao próximo, amar o próximo como a si mesmo, se torna isso ao pé da letra. Ele vai ter o sentimento de irmão para com todos. Um espírito evoluído, quando ele vem, ele tem um sentimento de amizade, de amigo, de parente, de filho, de pai, de mãe para conosco. Então, no mundo espiritual, nós temos essa família. Essa família que é o nosso ponto final. Nem sei se tem ponto final, acho que não tem, mas só para ilustrar. Ou seja, o resultado é nós podermos amar sem ficar fazendo distinção de quem, credo, cor, sexo, etc. Família é nós aqui. Nós somos uma família. Tentamos, mas ainda estamos encharcados pelo egoísmo, pelo orgulho e pelas diferenças, que nos colocam na questão da sexualidade, na questão de raça, na questão de time de futebol, na questão de
escolha de cor, eu prefiro vermelho, outro prefere o amarelo. Nossa família é nós podemos nos amar e pelo menos trabalharmos sem conflito. Isso é família. É isso que Jesus, há 2000 anos atrás, o nosso mestre, deixou esse recado. Amar ao próximo como a si mesmo. O amor dele ia além do pai e mãe. O amor dele era um amor universal. Espero que um dia, né, a gente consiga chegar rápido nesse momento, estarmos nessas condições, sem a gente sofrer tanto. Basta nós querermos e basta a gente trilhar o caminho do bem. Nós temos o livre-arbítrio. Aproveitemos isso para fazermos a nossa caminhada, uma caminhada de alegria, de paz e amor. Muito obrigado, uma boa noite. Excelente palestra, maravilhosa, muito esclarecedora, né? O Alexandre aí, como um pedagogo, tem de sobra aí para falar para a gente. 2 detalhes bem rapidinho que eu lembrei ali. A questão dos desafios dos filhos, né? E aí, em uma família nasce um filho especial, como na minha, né? Então, é um desafio que no início é um pouco difícil, mesmo com essa base da doutrina espírita que a gente tem, mas hoje eu falo para vocês que é maravilhoso essa experiência. Me ensina a cada dia, está me levando para um outro caminho na minha carreira profissional. Então, assim, nada é por acaso, como o Alexandre falou. E uma segunda coisa que o Alexandre colocou, que não existe receita, né, para a gente criar. Mas tem, Alexandre, tu esqueceu? A Ritalina é o nome da receita, né? Que é a droga do momento, né? É o sossega-leão do filho. Então, eu não dou limite, dá uma Ritalina aí, porque ele é hiperativo, ele é TDAH, ele é autista, ele é isso, ele é aquilo, né? Então, é só os pais quererem, e não querer dar limite nem educação, tem a Ritalina. Fácil, né? Mais fácil, né? Dá remédio porque aí não precisa... Isso, aí a criança fica lá, dopada, né? Estudos saem hoje dizendo que crianças que tomaram Ritalina na infância são fortes candidatos a usarem drogas na vida adulta. Então, cuidem com os diagnósticos que vocês recebem de médicos que estão hoje aí, né? Cuidem muito, né? Só esses 2 itens que eu lembrei, mas uma maravilhosa palestra, né? Vamos relaxar, então, agora para a fluidoterapia, ouvindo a oração final e nos preparando para o passe. Vamos aqui elevar o nosso pensamento ao Papai do Céu, aos Espíritos amigos, e pedir que possam Ele nos intuir, para que a gente possa vencer os nossos desafios, que muitas vezes encontramos em nossa família, que possam nos intuir as melhores formas de resolver certos conflitos com os nossos filhos e filhas. Amigos espirituais que nos acompanham diariamente, que possam ter vocês a capacidade de quebrar o nosso orgulho, a nossa persistência no mal, para que a gente possa abrir o coração e os ouvidos da alma, para que a gente possa receber a graça e o mérito de uma melhor opção, de uma melhor escolha em nossa família. Que possa, Papai do Céu, nos dar força e suportarmos as provas que nos encontramos e que podemos encontrar com as nossas famílias, amigos, parentes. Que possamos ser fortes para nós vencermos a nós mesmos, o nosso orgulho, a nossa mágoa, a nossa raiva, o nosso ódio, para que a gente possa caminhar por um caminho de flores e não um caminho torturoso e de espinhos. Que possamos ir neste dia e nos outros com muita paz e amor no coração. Que assim seja.